As sociedades científicas, elas são fundamentais para o mundo, não só na área de medicina, mas em todas elas. São elas que congregam os saberes. É nessas sociedades que a produção científica é checada, é discutida, é aprofundada, e de onde emergem novas ideias que vão resultar em novos conhecimentos. E nessas sociedades, o conhecimento é difundido, seja através dos seus órgãos normais de comunicação, seja através dos congressos ou de novos veículos eletrônicos disponíveis hoje. A medicina tropical, para nós, brasileiros, ela é extremamente importante porque o nosso país é um conglomerado de situações distintas, desde regiões muito pobres a regiões desenvolvidas como em outros lugares do mundo. Dentro desse contexto, a medicina tropical é muito importante porque ela se preocupa com as pessoas que têm menos acesso ao desenvolvimento, em populações mais pobres. Mas onde as sociedades medicinas tropicais mais faltam são nos próprios trópicos. Agora, as sociedades amplas são sociedades mais raras hoje em dia. É o caso das sociedades de medicina tropical. Esse momento é o momento dos próprios trópicos, de todos os povos tropicais, se organizarem em torno de suas sociedades científicas, particularmente daquelas de medicina tropical, na busca de soluções para os seus graves problemas. A SBMT seu embrião começou no final da década de 50, quando o professor José Rodrigues da Silva, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, começou a fazer articulações com professores aqui de São Paulo, em Belo Horizonte, na Bahia. E em 1960, em novembro de 1960, se reuniram e definiram os objetivos, as perspectivas de como se fundar uma sociedade. Em Ribeirão Preto, em novembro de 1962, exatamente no dia 17 de novembro, quando oficialmente a sociedade foi fundada. A Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, que a gente abrevia com a sigla SBMT, que é muito chamativa, tem como objetivo fundamental o desenvolvimento científico e tecnológico na área específica das doenças tropicais. Aproximar os indivíduos que trabalham numa área comum, seja através do ensino, da prática médica ou da pesquisa. O objetivo, talvez o primário, seja a promoção da aquisição de novos conhecimentos, novas descobertas na área de medicina tropical. E o outro seja difundir os novos conhecimentos através dos seus associados e da comunidade em volta. Ela é uma sociedade não somente de médicos, é uma sociedade de profissionais de saúde. A SBMT, no seu início, era constituída meramente por sócios médicos, mas devido à grande força da comunidade científica, com profissionais de diversas formações, atuando em pesquisas no campo das doenças tropicais, a entidade mudou seu estatuto e passou a envolver profissionais de diversas formações no campo da saúde, da biologia, a farmácia, a enfermagem, etc. Tem a participação de profissionais de outras áreas da saúde e, seguramente, eu estou vendo o entusiasmo com a participação de indivíduos fora da área de saúde. Eu acho que vejo até indivíduos da área de comunicação, da área de informação, se interessando em participar. Doenças endêmicas são aquelas doenças que existem durante todo o ano em uma população de determinada região de um país. É uma doença que atinge geralmente as pessoas mais pobres, as pessoas mais carentes de uma população. No Brasil, uma doença típica endêmica é a doença de Chagas, que existe no Brasil, em vários países da América do Sul. Uma outra doença endêmica típica, muito característica, é a esquistossomose, que existe mais no Nordeste do Brasil, mas também em outras partes do país. A febre amarela, uma doença endêmica da região amazônica e da região centro-oeste, que está se espalhando pelo Brasil também. É a filariose. A SBMT tem uma importância muito especial porque ela surgiu da experiência de diversos pesquisadores de todo o país que estudavam essas importantes doenças endêmicas e envolviam estudos para além do campo da doença em si, ou seja, os seus vetores, os seus reservatórios e as
dificuldades de controle. A SBMT atua nas doenças endêmicas de várias maneiras. Uma dessas maneiras é ensinando aos alunos nas universidades, ensinando aos mais jovens como se faz o diagnóstico, como se faz o tratamento, como se faz a profilaxia dessas doenças. Isso é importante. Uma outra maneira é pesquisando. Então, vários membros da SBMT são pesquisadores e pesquisam especificamente sobre determinadas doenças, chagas, esquistosomose, leishmaniose, e essas pesquisas são importantes para o Ministério da Saúde. Uma outra maneira de atuação da SBMT é publicando seus trabalhos. Então, é na SBMT que a comunidade científica brasileira discute todos esses problemas e, sobretudo, como buscar medidas de controle juntamente com as esferas governamentais de atuação de políticas de saúde. Existe um grupo de vacinas que são prioritários para o Ministério da Saúde, que é aplicado todo ano nas crianças e também nos adultos. Para se aplicar uma vacina, é preciso produzir a vacina, é preciso estabelecer as doses da vacina, a quantidade de antígeno que tem na vacina. E para isso tem os imunologistas, muitos imunologistas são da SBMT, que pesquisam sobre isso. As regionais são constituídas pelos sócios dos 27 estados da federação, alguns dos estados, como Minas Gerais e São Paulo, com mais de uma regional, e os seus representantes são eleitos pelos sócios daquela regional. O objetivo das regionais é fortalecer iniciativas locais que envolvam atividades, seja na forma de seminário, de workshops, pelos sócios daquele estado, possibilitando a integração da comunidade local e proposições anuais para os congressos, para o programa dos congressos anuais da SBMT. A primeira sociedade científica a ser representada no Acre foi a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Temos uma relação muito próxima e que tem se fortalecido nos últimos anos. Há muito pouco tempo nós temos uma residência médica em doenças infecciosas no Acre e esses residentes têm se associado à SBMT com um volume crescente recentemente. Então, imagino que a gente tenha uma perspectiva de crescimento muito grande da SBMT no estado do Acre. A atualização é isso, é que é eleito pelos sócios e a cada 2 anos são convocadas novas eleições para renovação dos representantes. Ou seja, a atualização é a forma de incluir novos sócios e renovar os seus representantes por cada estado. Palestras e congressos são atividades muito importantes para qualquer sociedade científica, assim como para a nossa Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, porque cumpre 2 papéis importantes. Um é dar visibilidade para a sociedade, para que as pessoas conheçam a existência da sociedade, entrem em contato com a nossa Sociedade de Medicina Tropical. E outra grande importância é o papel essencial de uma sociedade científica, que é divulgar o conhecimento, levar o conhecimento aos profissionais. Então, são congressos especiais para a nossa comunidade científica, pelo fato de envolver um grande leque, uma grande diversidade de assuntos, de temas para apresentação, discussão, cursos, pré-congressos, oficinas, simpósios satélites, etc. Então, palestras e congressos são atividades essenciais e penso que a gente deva investir muito nelas, em todas as regionais onde a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical esteja representada. O conteúdo ou escopo da revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ou o título em inglês Journal of the Brazilian Society of Tropical Medicine, se refere à publicação de resultados de pesquisas ou estudos conduzidos na área de doenças infecciosas, medicina preventiva, saúde coletiva, doenças infecciosas e parasitárias em geral e áreas afins.
ela é distribuída para todos os sócios adimplentes da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical que optaram por receber a versão impressa, né? E também as instituições que pagam para recebê-la, instituições nacionais, como Faculdade de Medicina, suas bibliotecas, cursos de pós-graduação, instituições médicas e sociedades médicas no Brasil e no exterior. A revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, ao longo dos seus 45 anos de existência, tem dado prioridade à publicação de artigos oriundos de pesquisas originais. Isso é importante, os chamados artigos originais, porque geralmente eles trazem algo de novo e nos últimos anos, com a evolução da medicina, dos aspectos imunológicos, da biologia molecular, da imunogenética, né? Esses aspectos novos têm sido incorporados às pesquisas e se refletem nesses artigos originais. O portal atualmente ele apresenta-se com um layout agradável, um layout não poluído. A praticidade do portal ela é muito grande. As notícias de interesse da infectologia e da medicina tropical, especialmente mundiais, são colocadas e atualizadas permanentemente. Existe uma grande facilidade para o associado, que é o pagamento por cartão de crédito. Ele oferece a emissão do boleto, se o associado preferir, e também agora os associados internacionais podem pagar através do PayPal. Tem uma seção muito importante no portal da SBMT que é a página de eventos. Nessa página de eventos a gente tem listado todos os eventos por data de acontecimento. Então, nesse mês, por data cronológica, a gente tem os eventos que vão acontecer ou que já estão acontecendo, na verdade. A divulgação de conteúdos científicos ele é variado. Em primeiro lugar, nós temos as notícias, por exemplo, Você Repórter, ali já tem algumas notícias de conteúdo científico. A segunda é o Meditrop World, onde tem várias notícias sobre doenças infecciosas e medicina tropical. Em terceiro lugar, nós temos a parte relativa aos manuais de recomendação, sejam regionais, mas principalmente os dos Ministérios da Saúde. Qualquer notícia, a gente tem uma seçãozinha que você pode compartilhar, né? Você pode acessar qualquer notícia que você vai visualizar esse tipo de compartilhamento. Algumas notícias, por exemplo, têm um índice de 400% a mais com a rede social, né? Esses 400% a mais significa que, além das notícias que estavam no site, elas foram se espalhando por outros portais ou pelas redes sociais, através justamente desse tipo de compartilhamento. A SBMT, transformando o portal em inglês, ela se insere dentro de um contexto mundial. É importantíssimo para que nós tenhamos pesquisadores interessados na SBMT, tenhamos associados de outros países. A SBMT está investindo em novos conteúdos exclusivos, então isso traz para o portal da SBMT um grande acesso, né? Um grande aumento de acesso em relação a outros anos, a outros meses e a outros dias. Principalmente quando a gente tem o disparo da newsletter, que aí é o pico de visitas que a gente tem. A newsletter é a revista eletrônica da SBMT que viabiliza o contato, a interação com os associados. Então, ela traz reportagens e entrevistas sobre temas atuais da medicina tropical. Além das matérias, na seção Agenda, os leitores eles ficam atualizados sobre os eventos que estão ocorrendo, os eventos importantes na área de medicina tropical. A newsletter ela chega mensalmente a todas aquelas pessoas que cadastram seu e-mail no site. Uma das grandes vantagens das redes sociais é que elas facilitam e aumentam o número de pessoas que têm acesso aos conteúdos da newsletter da SBMT. Principalmente no Facebook, que terminamos de publicar, de postar, já tem alguém curtindo e alguém já compartilhando. TropMedel é uma lista de discussão entre especialistas em medicina tropical. Mas ele não é limitado a estes especialistas. Qualquer pessoa interessada em medicina tropical, sendo leigo ou sendo profissional, pode
faz a subscrição para a lista. E a ideia é que melhorar a interação entre especialistas que pode contribuir para o melhoramento do próprio tratamento das pessoas na área tropical. A maioria são do Brasil, mas alguns são dos Estados Unidos, Inglaterra e Portugal. Não existe uma lista semelhante porque a ideia do TROP-MEDEL é que ele é muito abrangente e não focalizada em uma doença só. As outras listas são mais focalizadas em uma doença. Então, o forte e a ideia do TROP-MEDEL é que ele se atrai mais pessoas de várias áreas diferentes e não só de uma área. Como o Brasil é um dos países maiores com doenças tropicais do mundo, e é um país que hoje atravessa uma situação, eu diria pelo menos confortável, que alguns tempos para cá o país tem se desenvolvido na área de ciência e tecnologia, fez com que pesquisadores conseguissem trabalhar com isso com afinco e buscando e ainda mais aproveitando o cenário favorável em termos de investimentos científicos, desenvolverem pesquisas muito importantes em níveis internacionais. Isso fez que o Brasil liderasse, até pelo número grande de pesquisadores, universidades de ponta que nós temos no país, fez com que liderasse a medicina tropical no mundo em várias áreas. Olha, existe um reconhecimento internacional no que diz respeito aos membros de nossa sociedade de medicina tropical. Esse reconhecimento ele pode ser avaliado quando os colegas estrangeiros, americanos, europeus, asiáticos, eles aceitam participar, africanos, dos nossos congressos, para darem palestras. Mas, por outro lado, temos o inverso também. Muito frequentemente, os membros da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical brasileira são convidados pelos membros da Sociedade Americana de Medicina Tropical, da Sociedade Europeia de Medicina Tropical para fazerem palestras, participarem de mesas redondas. A SBMT tem que ser desafiada, está sendo desafiada. O primeiro desafio é ela se tornar no centro da medicina tropical na Terra, no globo. Tem que ser aqui o cerne da medicina tropical, tem que ser a grande irradiação da medicina tropical vista através dos próprios trópicos. Nós temos uma boa ciência, evoluindo rapidamente. Eu creio que a SBMT tem condição, sim, de assumir um papel fundamental na medicina tropical no mundo. O outro aspecto são novos desafios, o novo campo de ação, que vai englobar, inclusive, a atração de novos pesquisadores, de novos associados, de novos médicos, de novos sanitaristas, que são as doenças tropicais que acontecem nas cidades. As doenças tropicais, não só das doenças infecciosas urbanas, que acometem basicamente, principalmente os trópicos, mas também das novas doenças tropicais representadas por aquelas doenças não infecciosas, que representadas pela violência, representadas pelo medo, representadas pelo sofrimento das pessoas que moram nos trópicos. Eu diria que a sociedade ela deverá atrair para seus quadros, né, não só o profissional de saúde, da área de saúde, mas profissionais de outras áreas, tendo em vista que as nossas ações exigem equipes multidisciplinares. Então, o novo desafio da medicina tropical é a própria nova medicina tropical, a medicina tropical voltada para a saúde nas cidades tropicais.